Deixa eu contar para vocês, gente, é o seguinte: a pesquisa para o Senado Federal em Itapema, ela revelou um cenário que é o cenário que repete Santa Catarina. É o mesmo cenário de eleição difícil, de eleição apertada, e que infelizmente ou felizmente vai ficar um grande de fora. Só são 2 vagas. Você vota 2 vezes para o Senado esse ano, primeiro e segundo voto. E os números da pesquisa refletiram isso com um empate praticamente entre o segundo e o terceiro colocado, né? Daqui um pouco a gente traz mais informações, mas aqui, Flávio, vai ser muito comum ao longo desse processo eleitoral como um todo a alternância em quem está na frente, por causa da margem de erro, que realmente é uma margem alta, 3,9%, 4% para mais ou para menos. Normalmente as pesquisas, quando você consegue ouvir muita gente, ela traz ali um aperto percentual de 2,2%, 2,4% para mais ou para menos. 5% numa eleição como essa, Flávio, a gente está falando de milhões de votos. Sim. Mas ao mesmo tempo é uma eleição apertada que pode virar a qualquer momento e vai depender muito das composições que vem pela frente. Aqui em Itapema, entre as 400 pessoas ouvidas, o Carlos Bolsonaro lidera com 16,1% das intenções de voto, mostrando, Flávio Silva, claro, a força do sobrenome. Até porque todos vocês sabem que o Carlos Bolsonaro não é catarinense, pouco conhece Santa Catarina e, na verdade, tem uma votação expressiva, não apenas, aliás, não pelas questões que envolvem os seus feitos na política, porque mesmo como vereador no Rio de Janeiro, ele não tem um grande destaque em termos de trabalho, mas especialmente por causa do sobrenome. Então aqui, isso é fato, viu, gente? O Carlos Bolsonaro hoje é lembrado em Santa Catarina porque é filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, porque de trabalho relevante na política, projetos mudaram o Rio de Janeiro, ou conhecimento da causa em Santa Catarina, ele não tem. Mas, pelo sobrenome, ele vai liderando o processo aqui para os moradores de Itapema. Assim como aconteceu, Raul, me permita, em Balneário Camboriú, como o Renan foi eleito lá vereador sem conhecer sequer a cidade, né? E é o sobrenome. Pelo sobrenome, veio pelo nome do pai dele e acabou sendo eleito em Balneário Camboriú como vereador. E o Carlos, outro dia, chegou inclusive a trocar, ele não sabia nem sequer a cidade onde o irmão dele era vereador, chegou a trocar o nome da cidade. Isso é verdade, é verdade. O segundo colocado na pesquisa da Rádio Cidade foi o Esperidião Amin, com 10%, e a Carol Detoni na sequência com 9,9%, aí é empate técnico. Na verdade, pegando a margem de erro da pesquisa, que é de 3,9 pontos percentuais para mais ou para menos, o Carlos pode ter 19, assim como pode ter 13. O Esperidião Amin pode ter 10, assim como pode ter 13. Ou seja, é empate técnico. O Décio Lima aparece na 4ª posição com 3,5% das intenções de voto. O Gilson Marques, do Partido Novo, tem 1,1% das intenções de voto. O Vinícius Limertz, do MDB, também tem 1%. Outros são 2%. E aí, Flávio, me chama a atenção. Não sabe ou não responderam? 56,4% dos eleitores que foram pesquisados não sabem ou não responderam. Superando aí a todos os demais números, né? Supera a soma dos demais, inclusive, Flávio. E aí uma coisa bastante interessante, viu, gente? É uma eleição, a eleição pro Senado é uma eleição majoritária. A tendência é que você decida esse voto mais cedo. Mas mesmo assim tem muita gente ainda indecisa, talvez porque os 3 principais candidatos são candidatos hoje muito fortes. Tanto o Carlos, quanto o Esperidião, quanto a Carol. Inclusive, eu quero fazer aqui um apêndice. Ontem foi divulgada uma pesquisa estadual da Atlas Intel mostrando a Carol na frente e o Esperidião Amin em segundo e o Carlos em terceiro, e mostrando que dos 3 quem tinha maior rejeição era o Carlos, com 46%. Muita gente que está negando o voto ao Carlos por ele não ser de Santa Catarina. Isso está muito forte no estado. É saber como os demais candidatos vão explorar isso. Então, na pesquisa da Rádio Cidade, Carlos 16,1%, Esperidião Amin 10%, Carol Detoni 9,9%, esses números representando 400 eleitores que foram ouvidos aqui em Itapema, Flávio. Professores, nessa eleição o eleitor vota em 2 senadores, é isso? 2 senadores, primeiro e segundo voto para senador. Muito bem. Então a gente imagina, né, Flávio, que enfim, o voto vai ser combinado, a tendência natural. E me perdoe você que é eleitor de esquerda, nada contra você, nada contra o seu candidato, mas Santa Catarina é majoritariamente um estado de direita. A gente tem visto isso nas eleições. Eu cheguei a dizer aqui ontem que a eleição em Itapema revelou o Bolsonaro com quase 70% das intenções de voto em 2022. Isso se repete. Então há uma tendência muito grande dos 2 senadores serem de direita. Só que no campo da direita existem 3 senadores com chance real de vitória: Carlos, Carol e Esperidião Amin.